senhores telespectadores, estamos num dos lugares mais ilustres que existem em Portugal. Estão a ver a fachada dos Gerais, na Universidade de Coimbra. Aquela torre que além vêem é a Cabra, era uma torre célebre entre os estudantes. Esta é a Biblioteca Joanina. Isto pode-se dizer que é o centro da Universidade de Coimbra. Venho aqui para falar da Universidade, mas especialmente para hoje falar sobre um rei cuja estátua se vê atrás de mim, o rei Dom João III, que é uma das figuras mais discutidas, mais polémicas da história de Portugal. Aí não se conhecem meios termos. Há certos escritores para quem foi um grande rei, um homem lúcido que viu o futuro, um homem enérgico que agarrou o presente. A maioria dos escritores diz o contrário. Era um homem fraco e que introduziu a Inquisição em Portugal e que, portanto, causou à nação os mais graves prejuízos. Dom João III, como sabem, é filho do rei Dom Manuel, foi rei de Portugal durante 35 anos. Isto é muito tempo. Foi rei desde 1521, é a data da morte do pai, até 1557. Esses 35 anos são uma época fundamental para a evolução histórica portuguesa. 1521 marca, de certo modo, o ponto mais alto. Portugal domina as Índias, Portugal já tem os primeiros estabelecimentos no Brasil, Goa já manda os seus missionários por grande parte do Oriente. Portugal é realmente uma nação gloriosa e ascendente. Quando o Dom João III morre, 35 anos depois, já não se podia dizer a mesma coisa. Éramos uma nação endividada, cheia de dificuldades, esbracejando por manter a responsabilidade de um império que já não éramos capazes de defender. Portanto, que rei foi Dom João III? Tenho aqui um livro muito engraçado, são flagrantes da vida real. Isto é da época de Dom João III, poucos anos depois dele ter morrido. E tem aqui nem mais nem menos que cerca de 60 episódios assim diretos, de atos feitos pelo rei. Isso mostra-nos que o rei era um excelente homem, era uma excelente criatura. Eu vou-lhes contar 2 episódios, aqui tem 60, conto 2. Um dia, um criado do Paço Real cometeu um crime. O rei era amigo dele, mas ele cometeu um crime, foi para a cadeia, pois que havia de ser, para o limoeiro, porque era fidalgo. Bom, mas lá conseguiu fugir o limoeiro. Fugiu o limoeiro para escapar à justiça que queria sair do país, mas para arranjar navio que o levasse ele precisava de dinheiro. E quem é que ia emprestar dinheiro a um homem que as justiças perseguiam? Bateu à porta da A, de B, de C, mas isto é assim, quando um homem está aflito, não há ninguém para o ajudar. Então não é que uma bela noite estava o rei no seu paço, no terreiro do Paço, e sorrateiramente vê entreabrir-se uma porta e aparece-lhe o criminoso. O rei disse-lhe: então, tu não tens vergonha? Andas fugido da cadeia por um crime, apareces ao próprio rei. E o criminoso disse-lhe: é verdade, senhor, mas eu não tenho outro pai. Então o que é que tu queres? Quero que me dê dinheiro para fugir deste país. Tu não tens vergonha de vir ainda por cima pedir dinheiro para fugir à justiça? Senhor, não tenho outro pai que me ajude. E o rei, comovido, dá-lhe uma ordem para ir ter com o tesoureiro e diz: vai ter com fulano que te dê este dinheiro. E não digas a ninguém que falaste comigo. Bom, isto mostra o homem que se compadece. Um outro caso, que eu acho também muito impressionante. Como sabem, no tempo dele vinham as naus da Índia, carregadas de especiaria. Bom, mas a especiaria era para o rei, era para os armazéns reais. Os marinheiros não tinham direito a trazer especiaria. Chegou uma nau e a rainha Dona Catarina, saiu ali do Paço, do terreiro do Paço, no navio,
e foi pelo rio fora até Chabregas. E no rio, quando viu uma boia ali, e perguntou, mas que boia é aquela? E um dos marinheiros diz-lhe, senhora, aquela boia é contrabando. Um destes marinheiros que esta manhã chegaram da Índia, deitou para ali um fardo de cravinho da Índia, que ele trazia à socapa, e pôs uma boia para saber onde está. Logo à noite, ele vai a um barco, apanha o cravinho e vende-o. Bom, a rainha, Dona Catarina, chamou o chefe da alfândega e diz, olha, aquela boia tem contrabando, vai lá buscá-lo. E apreenderam o contrabando ao homem. A rainha, muito contente, chegou ao passo e disse ao rei, olha, estava ali um contrabando, isto que estão a ouvir é a cabra, é um dos sinais de Coimbra, é aquela torre. E já hoje consegui salvar um maço de contrabando. E o rei disse-lhe, ó mulher, que mal que fizeste. Coitado desse marinheiro, andou por lá, traz isso, coitadito, que é para vender, ter qualquer coisinha para oferecer à mulher, assim aparece em casa, não tem nada, a mulher, olha, nem o vai receber bem, não lhe vai lavar os pés, este desgraçado veio esta noite dormir sozinho, depois de uma viagem destas. Ora, francamente, e mandou perguntar à alfândega, quem é que tem aquele contrabando que apanharam no meio do Tejo? Está aqui. Então, fazem favor, vão levá-lo à casa do tal marinheiro. Reparem que isto revela realmente um homem que põe o coração acima da lei. Mas eu falei-lhes em 2 factos, eu tenho aqui 60, que mostram sempre a mesma coisa. Era um santo homem. Só que um rei não pode ser apenas um santo homem. Um rei é responsável por aquilo que acontece no seu país. Este santo homem não era o homem forte de que Portugal precisava naquele momento em que era uma grande potência. Pelo contrário, era um homem fraco, um homem que cedia aos impulsos do seu enternecido coração. A estátua está aqui por uma razão. Foi ele quem, em 1536, decidiu trazer a Universidade para Coimbra. E a trouxe realmente em março de 1537. Vamos ali à própria sala dos doutoramentos, vamos falar nisso, na mudança para Coimbra. Antes de entrar na sala dos doutoramentos ou dos atos solenes, gostava que vissem esta outra sala, que era o próprio aposento real. Era aqui que os reis estavam, e foi este palácio real que o rei Dom João III entregou à universidade para ela se instalar. Eu julgo que o projeto primeiro do rei Dom João III era instalar a universidade em Santa Cruz de Coimbra. Aliás, Santa Cruz era um importantíssimo centro cultural. Não julguem que Coimbra deve o seu relevo como capital da cultura só à universidade. Coimbra já era ilustre antes da universidade vir para cá. Mais do que isso, a universidade veio para aqui por Coimbra já ser tão ilustre. Esta sala, que hoje se chama Sala dos Atos Privados, tem pintados à volta todos os reitores, desde o primeiro, que está ali, era o Dom Garcia de Almeida, até um dos últimos do século XVIII, que está aqui, são as pessoas que presidiram a Universidade de Coimbra. Mas vamos lá à tal Sala dos Atos Grandes. É a sala mais solene da universidade. Bom, e eu penso que se as nações também tivessem como nós um coração,
o coração de Portugal seria esta sala. Foi aqui que aconteceram as coisas decisivas da história de Portugal. Vem além aquela cadeira, que hoje é a cadeira do reitor, foi além que se presidiu às Cortes de 1385, as Cortes que aclamaram rei, é o rei Dom João I. Quer dizer, nasce aqui a segunda dinastia, como todos sabem, é a mais gloriosa de todas as dinastias de Portugal. Mas antes de Dom João I, eu creio que todos os reis de Portugal, a partir do primeiro, Dom Afonso Henriques, até ao último, Dom Manuel II, que estão pintados aqui à volta destas paredes, todos os reis estiveram nesta sala. Escolhi-a como o cenário ideal para pensar numa coisa que ainda hoje é muito discutida. Porque é que Dom João III mudou a Universidade de Lisboa para Coimbra? Eu bem sei o que se costuma dizer que Lisboa era nessa altura uma cidade muito agitada, já vinha gente de muita parte e tal, e os estudantes não tinham ali sossego para estudar. A verdade é esta: no tempo de Dom João III, qualquer cidade que se prezasse, qualquer grande cidade, tinha a sua universidade. Olhem, há, por exemplo, um relato, o relato do Nicolau Lenkmann, que veio a Portugal no século XV, veio desde Viena até Portugal, veio a pé, veio por caminhos terrestres. E ele, o que marca mais em cada cidade é se tem universidade ou não. Uma cidade ilustre tinha que ter uma universidade. Então como é que se explica que o nosso Dom João III, que tinha uma universidade em Lisboa, a sua capital, nessa altura Lisboa já era indiscutivelmente a capital de Portugal, tenha mudado a universidade para Coimbra? Bem, pode ter havido várias razões para isso. Coimbra já então, como disse, era o principal centro de estudos do país. Tinha aqui palácio o regedor da justiça, que era íntimo do rei, e ele pode ter também dado a sua opinião. Agora, o motivo principal, acho que foi a profunda religiosidade do rei Dom João III. Dom João III tinha uma fé enorme. Eu vou contar um episódio que não é conhecido e que dá uma ideia até que ponto ia a religião do rei. Ele estava no Terreiro do Paço, no Paço da Ribeira, estava com a rainha à janela, quando se viu no Tejo uma grande nau, que estava já completa para ir para a Índia. A nau pegou um incêndio, faz uma coluna de fumo, e daí a pouco a nau era um mar de labaredas. E sabe-se que a nau estava carregada de valores. É claro, toda a gente entra em pânico. E aí uma dama que estava junto à rainha, diz ao rei: porque é que Vossa Alteza não manda deitar no fogo um Agnus Dei? Eu tenho que lhes explicar o que é um Agnus Dei. O Agnus Dei era um bocadinho de cera que tinha impresso o Cordeiro de Deus e que era benzido em Roma pelo próprio Papa. Era, portanto, um amuleto precioso. Quando uma pessoa estava gravemente doente, com uma febre muito alta, o médico mandava deitar o Agnus Dei. Bom, e por vezes, realmente, as pessoas sentiam grandes alívios. E aquela dama achava que se deitassem o Agnus Dei de cera no incêndio na nau, podia acabar o fogo. E o rei concordava com isso. Mas sabem o que é que Dom João III respondeu? E a senhora acha que eu ia deixar queimar um tesouro tão grande por causa de uma perda tão pequena? Ora, a nau que estava a arder foi avaliada, já nessa altura, em 100 mil cruzados, em mais de 100 mil cruzados. Mais de 100 mil cruzados representam hoje bastante mais de 100 mil contos. Isto mostra a extrema religiosidade do rei. Para ele, a religião era tudo. Ora bem, estava-se na altura das heresias.
E estamos agora em 1536. É o ano em que, olha, é o ano em que chega a Lisboa a bula da Inquisição. É o ano em que na Europa se fala muito no Lutero e se critica a atitude das igrejas. Olhem, é o ano em que o Gil Vicente pode representar na corte o seu último auto, a Floresta de Enganos, que é já um auto irreverente. Bom, Gil Vicente teve até um processo de Inquisição. O rei está preocupadíssimo com a heresia. E a heresia vem de navio. A heresia vem da Flandres. São aqueles comerciantes flamengos que ouviram falar no que diz o Lutero, que discutem a religião. Bom, e Lisboa está realmente à mercê dessas ideias perigosas que o rei detesta e que o rei quer pôr a sua universidade, os seus letrados, os seus teólogos, ao abrigo dessa contaminação perigosa. É, portanto, uma espécie de enfim, proteção, de cordão de saúde que o rei faz, tirando a universidade de uma cidade portuária e colocando-a numa cidade que ficava longe do mar. Portanto, aqui não havia perigo de chegarem as heresias vindas do centro da Europa. Julgo que essa é a principal razão que leva o rei a colocar a universidade, que aliás ele esperava, o Dom João VI esperava que a universidade ficasse sob a égide de um instituto religioso de grande prestígio, Santa Cruz de Coimbra. Aqui, em Santa Cruz, não havia perigo de heresias. O frade que o rei encarregou de instalar a universidade, que era o reformador, o Frei Brás de Barros, zangou-se com o prior de Santa Cruz. A universidade acabou por não ficar em Santa Cruz e o rei deu o seu próprio palácio para instalar a universidade. Esta capela que acabam de ver foi mandada construir pelo famoso regedor das Justiças, João da Silva. O regedor das Justiças era o título que se dava ao presidente da Casa da Suplicação, corresponde mais ou menos ao nosso Supremo Tribunal de Justiça. Bom, e o regedor da Justiça era quem mandava na Justiça em Portugal. Vim aqui porque, naquele livro que lhes mostrei há bocadinho, há uma história sobre a construção desta capela. O regedor estava a construir isto, como veem, é uma lindíssima capela do Renascimento, e o príncipe, filho do Dom João III, o príncipe foi pai do rei Dom Sebastião, chamou o regedor, mas não o chamou ó regedor, disse ó João da Silva. Ele não gostava que lhe chamassem João, porque entendia que devia ser Dom João, nunca foi Dom, e portanto o príncipe chamou ó João, e ele fingiu que não ouviu. O príncipe disse ó João da Silva. Ele teve que vir e o príncipe disse, olha lá, disseram-me que estás a fazer uma linda capela para ti em São Marcos de Coimbra, é verdade? Ele respondeu-lhe, e para um pobre fidalgo que nem sequer é dom, tudo parece demais. Bom, isso quer dizer, realmente, isto é feito pelo
regedor das justiças enquanto exerce o cargo. Foi, aliás, um magistrado, teve 20 anos nesse cargo e deixou uma excelente ideia de si próprio. Eu julgo que, a crédito da memória do rei Dom João III, deve-se pôr realmente a mudança da Universidade para Coimbra, foi um facto positivo, deve-se pôr a criação do Colégio das Artes, que é 11 anos depois, porque o rei percebeu que a universidade, sem um ensino secundário, em que se preparassem as pessoas para entrar na universidade, não servia. Então criou o Colégio das Artes e manda vir de Bordeaux professores famosos, jovens, que tinham o nome feito. É claro que isso durou pouco tempo, porque esses professores já traziam a tal contaminação ideológica, não tarda nada que a Inquisição faz queixa deles, foram para a cadeia. Eu acho que o rei os protegeu, porque tiveram assim umas penas leves, passaram uns mesitos no convento, mas não puderam continuar a dar aulas no Colégio das Artes. Outra coisa importante neste reinado, evidentemente, que é a colonização do Brasil. É Dom João III quem inicia a colonização sistemática do Brasil, primeiro com as capitanias, todo o litoral é dividido em capitanias, depois com o governo geral, com o famoso regimento do Tomé de Sousa, que é um regimento modelo para a evangelização e a educação daqueles povos que estavam num estado ainda muito atrasado, e tudo isso são factos positivos. Bom, mas também há aspectos gravemente negativos. Para mim, Dom João III não é capaz de fazer face à crise enorme que se tinha abatido sobre o Império Português no seu tempo. Nós queríamos abraçar o céu com as mãos. Os navios portugueses estavam no Atlântico e no Brasil, estavam na Índia, estavam na África, estavam na China, chegaram ao Japão. E ele pretendeu continuar nesse esforço imenso que excedia as nossas possibilidades. Nós não podíamos fazer isso. Ele foi obrigado a abandonar várias cidades no norte da África, Safim, Azamor, Arzila, teve que as abandonar. E mesmo na Índia, a presença portuguesa sofreu muito. Nós não podíamos, com as despesas do horário público, quando se chegou ao fim do reinado. Bom, mas a mais grave de todas as ações do rei é realmente ter pedido. Ele julgava que, para se defender das ideias do luteranismo e dos judeus que diziam que eram cristãos, mas continuavam a judaizar, era preciso um tribunal às convicções religiosas de cada um, e pediu a Roma que instalasse em Portugal o Tribunal da Inquisição. Isso é permitido em 1536, reparem, é a véspera do ano em que a Universidade vem para Coimbra. A primeira fogueira é acesa em 1540 e desde então e até ao tempo do Marquês de Pombal, a Inquisição, a proibição do pensar novo, a perseguição em virtude das ideias íntimas de cada um, foram uma mordaça que foi trágica para o desenvolvimento mental do nosso país e que eu acho que ainda hoje faz sentir os seus efeitos. Mas eu não vim a Coimbra para falar de coisas tristes. Vim a Coimbra principalmente porque gosto muito de Coimbra. Coimbra é uma das cidades mais bonitas, mais cativantes, mais acolhedoras que há em Portugal. Até tem este encanto. É ao mesmo tempo uma cidade muito velha, com aquela sé do tempo de Dom Afonso Henriques, com aquela Santa Cruz, e uma cidade muito nova,
com uma juventude estudantil, com obras a andar para a frente. Olhem, acabam de ver, neste rápido panorama que fizemos, a massa do antigo Palácio Real, que vem do século XII, até esta obra que está na nossa frente, que se chama a Ponte Rainha Santa Isabel. Esta ponte ficou com uma rainha cujo nome é uma súplica pela paz. A Rainha Santa Isabel foi uma mulher que deu a sua vida pela paz interna e exterior. Eu acho que serei das primeiras pessoas a fazer aqui deste lugar um plano sobre a nova ponte de Coimbra, a Ponte Rainha Santa Isabel, a Ponte da Paz.